O truque psicológico que as pessoas poderosas usam sem você perceber. Você já percebeu como algumas pessoas parecem dominar qualquer ambiente sem precisar levantar a voz? Elas entram em uma sala e, de repente, todos olham. Não é carisma comum, nem confiança exagerada. Existe algo por trás disso. Uma presença calculada, um domínio invisível que parece quase hipnótico. O mais surpreendente é que esse truque não depende de sorte, aparência ou poder financeiro. Ele é puramente psicológico, aprendido, treinado e aplicado com precisão por pessoas que entenderam como a mente humana realmente funciona. Enquanto a maioria tenta ser ouvida, essas pessoas poderosas aprenderam o segredo de influenciar sem parecer que estão tentando. Elas dominam o que Robert Greene chama de arte do poder silencioso, um poder que não precisa ser anunciado, porque é percebido, o tipo de força que controla o foco dos outros sem pronunciar uma única palavra. E é aqui que começa a virada. Entender esse mecanismo muda completamente a maneira como você enxerga relacionamentos, liderança e autoconfiança. Você vai perceber que a verdadeira influência não está no que é dito, mas no que é sentido. E o mais fascinante é que enquanto você acredita estar tomando decisões de forma racional, boa parte delas é moldada por estímulos invisíveis. O simples tom de voz de alguém, uma pausa calculada, um olhar que se prolonga um segundo além do normal, tudo isso cria uma reação inconsciente no seu cérebro. Um jogo mental onde quem entende as regras manipula o tabuleiro com sutileza e vantagem. Por séculos, os estrategistas mais poderosos da história usaram esse truque. De cortes reais a mesas de negociação modernas, o princípio é o mesmo. Quem controla a percepção, controla o resultado. E o curioso é que esse truque não está escondido em um cofre secreto. Ele está em livros, em biografias, em discursos antigos, mas a maioria das pessoas o ignora, porque prefere acreditar que o poder é algo visível. O erro está aí. O poder real é invisível. Ele age nos bastidores, na linguagem corporal, na expectativa criada, na forma como alguém faz os outros acreditarem que estão no controle, quando na verdade são conduzidos. É uma coreografia psicológica, e você está prestes a aprender a dançar no ritmo dela. Imagine a seguinte cena. 2 líderes entram em uma reunião. Um fala muito, gesticula, tenta impor respeito. O outro observa em silêncio, faz poucas perguntas, e quando fala, todos param. O primeiro busca poder, o segundo já o possui. Essa diferença sutil é o que separa quem quer parecer importante de quem realmente é. E entender essa diferença é o primeiro passo para desenvolver um tipo de presença que não precisa ser explicada. Robert Greene descreve o poder como uma arte de manipular percepções, e essa arte é composta por microações que passam despercebidas aos olhos de quem não sabe o que procurar. Mas quando você aprende a enxergar, é como se o mundo social se descortinasse à sua frente. Você começa a perceber padrões, intenções, armadilhas. Começa a enxergar quem tenta controlar você, e como muitas vezes é você mesmo quem entrega o controle de bandeja. Pense em quantas situações do seu dia você já foi influenciado sem notar. Uma conversa que te deixou inquieto. Uma pessoa que fez você duvidar das suas próprias ideias. Um comentário sutil que alterou completamente seu humor. Nada disso é aleatório. São gatilhos emocionais cuidadosamente acionados. E entender isso é começar a recuperar seu próprio poder mental. Neste vídeo, você não vai aprender apenas sobre influência, mas sobre como proteger-se dela e, quando necessário, utilizá-la de forma estratégica. Vamos atravessar as camadas mais sutis da psicologia do poder e entender por que as pessoas mais influentes do mundo raramente parecem estar tentando influenciar. Elas criam uma espécie de campo gravitacional ao redor delas, e essa força não nasce da arrogância, mas da percepção refinada de como os outros pensam, reagem e desejam. Este conhecimento é o divisor entre quem é manipulado e quem entende o jogo. A partir de agora, você não vai mais olhar da mesma forma para as pessoas que te cercam, e talvez
nem para você mesmo. O truque psicológico que as pessoas poderosas usam sem você perceber é mais do que uma técnica. É uma lente de percepção. E a partir do momento em que você enxerga o invisível, o jogo muda completamente. Gatilho de autoridade invisível. Existe um tipo de poder que não se impõe, mas que todos reconhecem instintivamente. É o poder de quem domina a arte da autoridade invisível, o mesmo que Robert Greene descreve como o domínio da percepção. Pessoas verdadeiramente poderosas não conquistam influência pela força, e sim pela maneira como constroem uma imagem que desperta respeito antes mesmo que qualquer palavra seja dita. Elas entendem que o ser humano é programado para responder a sinais sutis de status, confiança e segurança. E é exatamente por isso que elas investem em silêncio, em postura, em controle emocional. Cada gesto é calculado para transmitir equilíbrio. Cada pausa é intencional. Cada olhar, uma mensagem. O segredo está na inversão da percepção. Enquanto a maioria tenta ser notada, as pessoas poderosas criam um magnetismo baseado na escassez. Elas compreendem que tudo o que é raro é automaticamente percebido como valioso. Quando você fala menos, observa mais e domina o tempo da sua reação, passa a enviar um sinal psicológico de poder. O outro se ajusta inconscientemente à sua frequência. Esse é o truque mais refinado da influência: fazer com que as pessoas reajam ao seu ritmo, e não o contrário. Robert Greene explica que quem busca reconhecimento perde o domínio. O verdadeiro mestre nunca disputa a atenção, ele cria a atenção. Ele sabe que a mente humana é naturalmente atraída pelo mistério, pela incerteza e pela calma. Quando alguém não demonstra necessidade, transmite autossuficiência, e o cérebro interpreta isso como autoridade. Essa é a razão pela qual líderes, negociadores e visionários se destacam mesmo em meio ao caos. Eles não tentam vencer o ruído, tornam-se o silêncio que atrai o foco. Esse comportamento se apoia em princípios psicológicos simples. O primeiro é a reciprocidade emocional. Quando alguém te trata com calma e confiança, você tende a responder na mesma medida. O segundo é o espelhamento social. Nós copiamos inconscientemente o comportamento das pessoas que percebemos como superiores. Quando alguém demonstra controle absoluto de suas emoções, você sente que essa pessoa sabe o que faz, mesmo sem ter provas concretas. É o poder da percepção que antecede a lógica. A autoridade invisível também se manifesta na forma como o poderoso lida com a incerteza. Pessoas comuns tentam preencher o silêncio com justificativas. As poderosas utilizam o silêncio como arma. A pausa é o intervalo em que o outro se revela. É onde o interlocutor se expõe, tentando preencher o vazio que o silêncio cria. Essa dinâmica coloca quem domina o tempo em vantagem. É nesse espaço que o controle acontece. O silêncio não é ausência, é domínio. A psicologia comportamental comprova que a mente humana se sente desconfortável com a falta de previsibilidade. Quando alguém não reage de imediato, o cérebro interpreta isso como um sinal de controle emocional e, por consequência, de poder. Em qualquer interação, seja uma conversa, uma negociação ou um conflito, quem mantém o ritmo mental é quem estabelece o território psicológico. É por isso que as pessoas mais influentes parecem sempre ter o tempo a seu favor. Elas não aceleram o jogo. Elas fazem o jogo se adaptar a elas. Essa autoridade silenciosa tem um impacto direto na forma como os outros interpretam a realidade. O simples fato de alguém parecer inabalável muda o comportamento de todos ao redor. É como se o ambiente passasse a orbitar em torno dessa energia estável. Isso não é misticismo, é neurociência. O sistema límbico, responsável pelas emoções, reage instantaneamente à postura corporal, ao tom de voz e à coerência emocional. Pessoas emocionalmente congruentes, que agem de acordo com o que sentem, transmitem confiança profunda. E confiança é o alicerce da influência. O mais interessante é que esse truque psicológico não exige manipulação negativa.
Ele pode ser usado de forma ética, estratégica e consciente. Você não precisa controlar os outros, basta controlar a si mesmo. Quanto mais você entende suas próprias reações, mais previsível se torna para o seu cérebro o comportamento alheio. A mente que se observa deixa de ser refém do ambiente e passa a projetar a própria realidade. Esse é o primeiro nível do poder silencioso. Observe líderes como Nelson Mandela, Angela Merkel ou Warren Buffett. Nenhum deles precisava elevar o tom para ser ouvido. O respeito que inspiravam nascia da consistência emocional e da serenidade. Eles compreendiam que poder não é sobre provar quem você é, mas sobre fazer o outro acreditar que você não precisa provar nada. Essa diferença muda tudo. O poder visível é barulhento, mas frágil. O poder invisível é silencioso, mas inquebrável. No fim, a autoridade invisível é um espelho. Ela reflete em você o que o outro precisa enxergar para te respeitar. Mas esse reflexo só é sólido quando nasce do autodomínio. E é aqui que começa a verdadeira transformação. Porque dominar o mundo exterior sem dominar o próprio interior é a ilusão que destrói quem tenta parecer poderoso. O próximo passo é entender por que a maioria falha nesse ponto e como a busca por reconhecimento destrói a essência do poder real. Desconstrução. A ilusão do poder visível. Durante toda a vida, fomos condicionados a acreditar que poder é sinônimo de presença marcante, de discursos imponentes de quem fala mais alto e ocupa o centro do palco. Crescemos vendo o poder como algo que se exibe, que precisa ser visto para existir. Esse é o erro que aprisiona a maioria das pessoas em uma busca constante por validação. Porque quando o poder depende de reconhecimento, ele deixa de ser poder e se torna dependência. Robert Greene chama isso de armadilha da autopromoção. E ela é fatal. O verdadeiro poder não precisa ser mostrado. Ele se manifesta quando os outros o reconhecem sem que você precise explicá-lo. Quando alguém tenta provar seu valor, revela insegurança. Quando precisa reafirmar a autoridade, mostra fraqueza. A tentativa de convencer os outros é, na verdade, uma confissão de dúvida. É nesse ponto que as pessoas mais poderosas se diferenciam. Elas compreendem que influência não nasce de exposição, mas de controle interno. A sociedade moderna, com suas redes sociais e necessidade de aprovação constante, amplifica essa ilusão. Vivemos um tempo em que o valor é medido por curtidas, status e visibilidade. Mas esse é o cenário perfeito para os verdadeiros estrategistas agirem em silêncio. Enquanto muitos desperdiçam energia tentando parecer importantes, quem entende a natureza do poder observa, planeja e move as peças certas sem chamar atenção. O barulho distrai, o silêncio domina. A psicologia social explica que quanto mais alguém tenta se provar, mais vulnerável se torna. Isso acontece porque o cérebro humano percebe o esforço como sinal de falta de confiança. Um líder que precisa repetir o quanto é forte é automaticamente percebido como fraco. Uma pessoa que fala demais sobre seus planos transmite insegurança sobre a própria capacidade de realizá-los. É por isso que a sobriedade, a discrição e o domínio emocional inspiram mais respeito do que qualquer demonstração exagerada de força. A neurociência chama esse fenômeno de coerência cognitiva. Quando há equilíbrio entre o que você sente, pensa e expressa, o outro interpreta isso como autenticidade. E autenticidade é poder. Mas quando há dissonância, quando o discurso tenta compensar uma falta interna, o cérebro capta o desalinhamento e reage com desconfiança. A maioria das pessoas tenta compensar suas inseguranças com excesso de palavras, gestos ou comportamentos que buscam aprovação. Esse é o caminho oposto ao poder. Em contrapartida, pessoas que desenvolveram autodomínio compreendem que poder é consequência, não demonstração. Elas não precisam se justificar, porque sabem que presença fala mais alto que argumento. Essa é a diferença entre quem precisa afirmar autoridade e quem simplesmente é autoridade. E isso não nasce do ego,
nasce do equilíbrio. Robert Greene mostra que, ao tentar ofuscar os outros, o indivíduo desperta rivalidade. E rivalidade é o início da queda. A verdadeira influência é sutil, quase imperceptível. Ela se constrói com paciência, observação e leitura precisa do comportamento humano. Pessoas poderosas não se apressam. Elas esperam o momento certo para agir e, quando o fazem, a ação parece inevitável, natural, até mesmo justa. O mundo interpreta suas decisões como consequência lógica, não como imposição. Esse é o ápice do poder psicológico. No ambiente corporativo, nas relações pessoais e até no círculo social, o mesmo padrão se repete. Quem tenta mostrar que tem o controle acaba sendo controlado pela própria necessidade de provar algo. É uma prisão invisível, sustentada pela vaidade. Já quem entende que a percepção é moldada pelo silêncio e pela consistência emocional, consegue influenciar de maneira profunda. A verdadeira força não é a que se exibe, é a que se sustenta, mesmo quando ninguém está olhando. Esse tipo de poder é construído por dentro, e quando ele amadurece, tudo muda. As reações diminuem, a pressa desaparece e as palavras ganham peso. Porque quando alguém domina a própria energia, o ambiente inteiro se ajusta. A liderança deixa de ser uma performance e se torna uma consequência natural. Isso é o que diferencia os líderes de verdade dos que apenas ocupam cargos de comando. Essa desconstrução é essencial porque mostra que o poder visível é apenas a casca. A substância está no invisível, no controle emocional, na clareza mental e na compreensão das dinâmicas humanas. Aquele que busca o poder externo se desgasta tentando manter uma imagem. Aquele que constrói o poder interno se torna imune ao julgamento. O primeiro luta para ser visto. O segundo é inevitavelmente percebido. E é aqui que começa o ponto de virada. Entender que poder não é uma máscara, é um estado mental. Você não o conquista mostrando força, mas cessando a necessidade de provar qualquer coisa. Quando você entende isso, passa a enxergar que a atenção é uma moeda, e quem decide onde depositá-la controla o jogo. O próximo passo é revelar como esse controle é usado na prática, de forma sutil e calculada, por quem domina o verdadeiro truque psicológico do poder silencioso. A tática silenciosa. O verdadeiro truque psicológico das pessoas poderosas não está em manipular diretamente, mas em redirecionar a atenção. O poder real não é conquistado ao disputar espaço, mas ao controlar o foco dos outros sem que eles percebam. Robert Greene descreve isso como a arte da influência indireta, a capacidade de mover o tabuleiro sem tocar nas peças. Enquanto os inseguros tentam provar valor, os estrategistas moldam percepções. Eles compreendem que quem domina o olhar do outro, domina o comportamento dele. Pense em como a mente funciona. Onde está o seu foco, está sua energia. Pessoas poderosas sabem disso e utilizam o silêncio, o tempo e a ambiguidade como armas de precisão. Elas não reagem imediatamente, porque entendem que cada resposta precipitada entrega poder. Em vez disso, deixam o outro se revelar, se desgastar, se comprometer. A tática silenciosa é uma forma de controle que parece passividade, mas é, na verdade, domínio absoluto da dinâmica social. Essa técnica opera em um nível quase invisível, sustentada por dois pilares: percepção e paciência. A percepção é o radar emocional que lê o ambiente sem julgamento. A paciência é a força que permite agir apenas quando o momento se torna inevitável. Pessoas poderosas esperam o instante em que o silêncio se torna insuportável para o outro. E é aí que elas falam. Quando a fala acontece nesse ponto de tensão máxima, o impacto é devastador. Cada palavra parece pesar mais. E o mais curioso é que o outro sente que foi ele quem conduziu a conversa até ali. Esse é o ápice do controle psicológico. Conduzir sem parecer que está conduzindo. A neurociência explica que o cérebro humano busca constantemente previsibilidade. Quando alguém quebra esse padrão e reage de forma inesperada, gera curiosidade e respeito.
O silêncio, quando usado com intenção, ativa áreas do cérebro relacionadas à antecipação e à atenção. Isso faz com que o outro fique mais suscetível à mensagem que vem depois. Pessoas poderosas sabem explorar essa brecha. Elas transformam o desconforto do silêncio em expectativa, e expectativa é o combustível da influência. Em ambientes de alta pressão, negociações, disputas, lideranças, a tática silenciosa é o que separa o amador do mestre. Enquanto um tenta vencer pelo volume, o outro vence pela leitura. A linguagem corporal se torna o campo de batalha. Pequenos gestos, respiração controlada, postura firme, olhar neutro. Cada detalhe comunica poder, e quem domina esses microcomportamentos domina também as emoções de quem está à frente. O silêncio, quando sustentado com confiança, cria uma atmosfera de autoridade que nenhum argumento é capaz de superar. A psicologia comportamental mostra que quem dita o ritmo emocional de uma interação define a hierarquia psicológica. Pessoas poderosas não se apressam. Elas fazem o outro desacelerar. Elas não entram em conflito direto, apenas criam condições em que o outro se desorganiza emocionalmente. É um jogo de energia, e a energia mais estável sempre vence. Por isso, o poder silencioso é mais eficaz do que qualquer forma de imposição. Ele cria adesão, não resistência. No contexto atual, essa tática é ainda mais poderosa. Vivemos em um mundo barulhento, onde todos buscam atenção. Quem se destaca, paradoxalmente, é quem cria espaço. A escassez de reações, opiniões e respostas imediatas se tornou uma forma de luxo psicológico. O silêncio passou a ter valor porque é raro, e tudo que é raro desperta curiosidade. Pessoas poderosas entendem que o segredo não é ser visto o tempo todo, mas ser lembrado quando se manifesta. O domínio do silêncio também revela outro aspecto essencial: o controle sobre a dopamina social. A maioria das pessoas está viciada em resposta rápida, em validação instantânea, em aprovação digital. Isso as torna previsíveis e manipuláveis. Já quem domina o próprio impulso ganha autonomia mental. O silêncio deixa de ser desconforto e se transforma em território. Essa é a base do autodomínio: resistir à necessidade de reagir. Robert Greene sugere que o poder é construído como uma aura. Essa aura é feita de mistério, presença e controle. Quanto mais alguém entende o valor de não se precipitar, mais magnética se torna. O silêncio cria camadas de profundidade ao redor da personalidade. As pessoas passam a projetar nela suas próprias interpretações, e isso amplia a influência. O poder não está em ser compreendido, mas em ser interpretado. Quanto mais ambíguo for o personagem, mais poderoso ele parece. Em essência, a tática silenciosa é o domínio da percepção coletiva. É o jogo onde cada palavra é uma escolha estratégica, cada pausa é uma construção de expectativa e cada reação contida é uma demonstração de força. Quem aprende a aplicar isso começa a perceber que a energia ao redor se reorganiza. As pessoas passam a prestar atenção, a ouvir mais, a buscar aprovação. E o mais surpreendente é que tudo isso acontece sem imposição. O poder silencioso é, na verdade, o poder de não precisar forçar nada. No próximo passo, vamos explorar como esse truque psicológico se transforma em autodomínio e como ele pode ser aplicado internamente para desbloquear clareza mental, foco e controle emocional. Porque antes de influenciar o mundo exterior, é preciso conquistar o território mais desafiador: a própria mente. Desbloqueio interno: o poder de controlar a si mesmo. Antes de dominar o mundo externo, é preciso dominar o próprio impulso. Todo poder verdadeiro começa quando você se torna capaz de não reagir imediatamente. O truque psicológico das pessoas poderosas, descrito por Robert Greene e confirmado por estudos modernos em neurociência e psicologia comportamental, está em adiar a reação e observar. Quando você observa antes de agir, algo muda profundamente. O foco volta para dentro. E é nesse intervalo entre o estímulo e a resposta que o poder pessoal nasce.
Viktor Frankl dizia que, entre o estímulo e a resposta, existe um espaço, e nesse espaço está o nosso poder de escolher. Esse espaço é onde o autodomínio começa. A maioria das pessoas vive em modo reativo, movida por impulsos automáticos moldados por dopamina e condicionamento social. Elas sentem uma necessidade constante de responder, provar, argumentar, reagir. Pessoas poderosas quebram esse ciclo. Elas entendem que controle não é repressão, é redirecionamento. Em vez de gastar energia em reação, elas canalizam para observação e estratégia. Imagine o cérebro como um campo elétrico. Cada emoção é uma descarga que pede resposta. Quando você não reage, essa energia não se perde. Ela se acumula, se refina, se transforma em clareza. É esse acúmulo que cria presença. Pessoas que emanam presença não são diferentes por fora, mas por dentro. Elas contêm mais energia não dispersada. Esse domínio interno está profundamente ligado à neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar. Ao praticar o não reagir, você treina o córtex pré-frontal, a parte racional e estratégica do cérebro, a dominar o sistema límbico, a parte emocional e instintiva. É como fortalecer um músculo mental. Cada vez que você observa em vez de reagir, está reprogramando sua estrutura neural para o poder. Mas há um detalhe que os poderosos entendem. Autodomínio não é frieza, é consciência emocional. É sentir tudo, mas escolher o que expressar. É perceber a raiva sem permitir que ela comande. É reconhecer o medo, mas agir apesar dele. É aceitar a incerteza, mas não permitir que ela dite o ritmo. Essa sofisticação emocional é o que diferencia a força bruta do poder estratégico. Quando você domina a si mesmo, algo curioso acontece. O mundo começa a reagir diferente. O caos externo deixa de te abalar porque o centro de gravidade está dentro de você. Esse estado é chamado por Benjamin Hardy e Dan Sullivan de autonomia emocional, o ponto onde a sua energia não é mais ditada pelas circunstâncias. Você se torna causa, não efeito. E aqui entra o FOMO psicológico, o medo de perder o controle. Enquanto a maioria luta para manter o domínio sobre tudo e todos, os poderosos focam em manter o domínio sobre si. Eles compreendem que o controle externo é uma ilusão. O verdadeiro jogo é interno. Quando o seu estado mental não depende de ninguém, você se torna imprevisível e, portanto, impossível de manipular. Esse é o desbloqueio interno, transformar o silêncio em força, a pausa em presença e a observação em poder. Quando a mente se organiza, o comportamento se alinha. Quando a energia se estabiliza, o mundo responde. No próximo tópico, entraremos em uma camada ainda mais estratégica. Como transformar esse domínio interno em magnetismo social, o que Robert Greene chama de aura de poder invisível. A habilidade de atrair sem precisar pedir, influenciar sem precisar falar. Conexão com o autor, a aura do poder invisível. Robert Greene ensina que o poder não está no que é dito, mas no que é percebido. O que os poderosos possuem é uma aura invisível, uma presença que atrai atenção e respeito sem precisar de justificativas. Essa aura nasce do autodomínio, da paciência e da capacidade de perceber antes de reagir. Não é teatro nem manipulação direta. É a combinação de controle emocional, observação estratégica e consistência comportamental. Pense em líderes históricos como Nelson Mandela ou Winston Churchill. Eles não precisavam provar sua autoridade. Cada gesto, cada palavra medida, cada silêncio calculado, criava uma impressão de poder absoluto. Era como se o ambiente inteiro se adaptasse à energia que eles emanavam. Greene explica que essa percepção é mais influente que qualquer argumento lógico, porque atua diretamente na mente subconsciente das pessoas, moldando reações antes que qualquer pensamento consciente surja. O ponto crucial é que essa aura não surge do nada. Ela é construída através da repetição de padrões internos de autodomínio. Quando você treina sua mente para não reagir impulsivamente, para analisar situações antes de agir, você começa a projetar confiança de forma natural.
Pessoas ao seu redor sentem isso, mesmo sem entender como ou porquê. O cérebro humano capta sinais sutis de coerência emocional e constância, interpretando-os como liderança. Essa abordagem transforma relações pessoais, negociações e até situações cotidianas. Você percebe quem busca aprovação, quem reage de forma previsível, quem tenta manipular e passa a escolher como interagir de maneira estratégica. O poder deixa de ser algo que se conquista externamente e se torna a consequência natural da presença que você mantém. É o tipo de influência que não pode ser comprado, nem forçado. A conexão com Green também evidencia que esse poder é sustentável. Enquanto o poder visível é efêmero e dependente de fatores externos, a aura invisível se mantém porque nasce de dentro. É imune a críticas, ataques e distrações. Quanto mais consistente você se torna internamente, mais forte é a projeção dessa aura. É um círculo virtuoso. O controle interno fortalece a percepção externa, que, por sua vez, reforça a confiança interna. Outro aspecto essencial que Green destaca é o domínio da expectativa alheia. Pessoas poderosas sabem que não precisam preencher todos os vazios com palavras. Elas criam espaço para que os outros se revelem, para que suas intenções fiquem claras sem esforço. Isso amplia a aura de poder, porque os outros se sentem compelidos a alinhar-se, a respeitar, a seguir. É a arte de liderar sem liderar explicitamente, de influenciar sem tentar manipular. A aplicação prática disso exige atenção plena e reflexão constante. Você deve observar padrões, controlar impulsos, entender o que a sua presença comunica antes de qualquer ação. Cada detalhe importa. Postura, tom de voz, tempo de fala, intensidade de reação. O ambiente reage a cada pequeno ajuste, e quando você percebe, já está conduzindo o fluxo emocional e cognitivo das pessoas ao seu redor. A grande lição de Green é que o poder invisível não é sobre ser dominante, mas sobre ser percebido como indispensável. Não se trata de impor vontade, mas de criar condições para que o outro reconheça sua autoridade sem que você precise forçar. Essa compreensão redefine completamente o conceito de liderança, sucesso e influência. No próximo tópico, iremos concluir mostrando como consolidar todo esse aprendizado em ação concreta, transformando percepção, autodomínio e aura invisível em resultados tangíveis na vida pessoal e profissional. Conclusão impactante. Agora que você conhece o truque psicológico que as pessoas poderosas usam, sem você perceber, é hora de refletir sobre como isso transforma a sua própria vida. O poder não está no que você mostra, mas no que você controla. Cada silêncio, cada observação, cada escolha de não reagir impulsivamente constrói um campo de influência invisível que determina como os outros percebem você. Pessoas poderosas entendem isso. Elas não precisam gritar, nem provar nada. Elas criam presença e autoridade através da consistência, do autodomínio e da capacidade de moldar percepções sem ser óbvio. O que você aprendeu até aqui não é apenas teoria, é um mapa de ação. Observe sua energia, perceba onde você entrega poder sem perceber e comece a redirecionar sua atenção. Pratique o silêncio estratégico, cultive o autodomínio, entenda as reações alheias e saiba que cada pausa sua tem impacto. Esse é o ponto onde o poder deixa de ser externo e se torna seu. A transformação acontece quando você passa de reagente a condutor, de dependente de validação, a mestre da própria presença. As pessoas ao seu redor começarão a se ajustar a você, não por medo, mas por reconhecimento natural da sua autoridade invisível. Você se torna inevitável, mesmo sem precisar se mostrar. Essa é a essência do poder silencioso, descrita por Robert Greene, uma influência que não se impõe, mas que todos reconhecem. A pergunta final é simples e direta. Você vai continuar jogando o jogo dos outros, reagindo às circunstâncias, ou vai começar a dominar o seu próprio tabuleiro, controlando energia, percepção e resultados? A diferença entre quem é manipulado e quem influencia começa no interior.
Quando você decide assumir o controle sobre si mesmo, a realidade ao redor se reorganiza. O poder invisível se manifesta. Se você deseja continuar desbloqueando os segredos psicológicos dos poderosos e transformar conhecimento em ação prática, este é apenas o começo. Cada insight aprendido aqui pode ser aplicado imediatamente. Pratique o silêncio, cultive presença, observe antes de reagir, redirecione a atenção e fortaleça seu autodomínio. O verdadeiro poder é invisível, mas seu efeito é inegável. Ele muda o que os outros fazem, como se comportam e, principalmente, muda como você se posiciona no mundo.